Olá, sejam todos bem-vindos. Bora realizar alguns exercícios de fixação envolvendo desvios condicionais? Então, este é o vídeo certo para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo aqui, nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo desvios condicionais em C++, ou seja, uso do comando if-else no C++. Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: desenvolva um programa em C++ que leia 3 notas de um aluno. Calcule a média aritmética e exiba uma mensagem na tela informando se o aluno foi aprovado ou não. Considere 6 como média mínima para aprovação. Beleza, então. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como que a gente poderia fazer, né, para desenvolver esse programa, né, através da nossa IDE. Vou pedir aqui um algoritmo novo e vamos lá. Dá o include. A gente dá o namespace, define o namespace aqui. A gente chama o método principal, né? E aqui dá um return 0. Beleza, temos aqui o esqueleto, né, da nossa aplicação. Eu tenho que, então, pedir para que o usuário informe 3 notas, e aí eu calculo a média aritmética dessa nota e digo se o aluno aprovou ou não, com base na média, né, que a gente vai calcular. De 6 para cima, passou, abaixo de 6, reprovou. Então, vamos lá. Eu vou dizer que as notas são do tipo float, ou seja, são reais, né? Aceitam casas decimais, e aí eu vou dizer que são N1, N2, N3 e média. Certo? Declarei todas as variáveis daquela forma ali, porque todas são do mesmo tipo. Vou dar um cout para exibir na tela a seguinte mensagem. Informe a nota 1. E aí, na sequência, a gente lê a nota 1, né? Eu vou usar o comando cin porque é um número, né, que eu vou ler. Então, vou armazenar isso em N1. Aqui eu vou dar um end L para ter uma quebra de linha. E aí eu vou usar essa estrutura aqui, outras duas vezes, uma para N2, nota 2, e outra para nota 3, ou seja, N3. E aqui, então, eu já li as 3 notas que o usuário digitou, né? Agora eu vou precisar calcular a média. Então, vamos lá. Média igual ao quê? N1 mais N2 mais N3. Tudo isso dividido por 3. Ponto e vírgula no final. Lembra do ponto e vírgula. Toda linha aqui, nesse caso, tem ponto e vírgula. Tá? Ao final do cout, ao final do cin, ao final da atribuição que nós estamos fazendo aqui, tem ponto e vírgula ao final daquele comando, né? Agora, então, que eu terminei, né, de calcular a média, eu vou dar um cout exibindo a seguinte mensagem. A média aritmética calculada foi de... E aí, eu imprimo aqui na tela a média, certo? E agora que eu já mostrei para o usuário a média, né, que a gente calculou, o que a gente pode fazer agora? Antes aqui eu só vou dar um end L aqui para dar aquela quebra de linha. E eu acho que eu fiz errado, né? Na verdade, é isso aqui que eu deveria fazer. Agora sim, end L. E aí eu estou concatenando com aquela mensagem em texto, concatenando com a média, né, que nós acabamos de calcular, exibo isso tudo na tela. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar, avaliar a média, né? Se ela for maior ou igual a 6, o aluno foi aprovado, se não, reprovado. Então, a gente vai usar aqui um desvio condicional, né? Eu vou começar fazendo um desvio condicional simples, que para a gente avançar aos pouquinhos aqui para ficar acessível para todo mundo. Então, aqui nesse desvio condicional simples, eu vou fazer o seguinte. Se média for maior ou igual a 6, significa o quê? Significa que o aluno foi aprovado, né? Então, cout end L concateno com o aluno foi aprovado.
desta forma aqui. Eu estou fazendo aqui o uso de um desvio condicional simples, ou seja, ele por enquanto está sem o else. Ele só tem esse escopo aqui do if, certo? Então, se esse teste lógico for verdadeiro, ou seja, se a média for maior ou igual a 6, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Se esse teste aqui for falso, ou seja, se a média for menor que 6, ele simplesmente vai ignorar isso aqui, ele vai saltar por cima disso e vai seguir executando o que tiver depois, tá? Então, vou salvar esse código fonte. Vamos lá colocar na pastinha de programa C. Esse aqui vai ser o programa 10, 010, então, média. Beleza, salvou. Eu vou dar um F11 para compilar e rodar na sequência. E vamos ver o que vai acontecer. Ó, rodou. Informe a nota 1, 8. A nota 2, 9. A nota 3, 6. Ele vai calcular a média e a média deu 7.66667. Ok, calculou a média corretamente, mas a gente tem um probleminha de acentuação. Vamos corrigir esse probleminha de acentuação. Aqui no começo vocês já sabem o que a gente tem que fazer, né? A gente vai dar um set locale lcall portuguese. Desta forma aqui. Vou colocar para rodar novamente, F11, né, para eu compilar novamente, já que eu fiz uma alteração aqui, eu tenho que tornar a compilar ele. Por que eu tenho que compilar ele novamente? É porque eu fiz uma alteração, né? Se eu fiz uma alteração, eu tenho que compilar ele para eu obter um novo arquivo executável. Lembra lá na pastinha, ó, programa C? Ó, este aqui é o arquivo, o código fonte, ou seja, é isso aqui que eu estou editando, certo? É esse arquivo .cpp. E quando eu compilo, eu ganho um executável, certo? Então, esse executável aqui, eu tenho que atualizar ele, né? Toda vez que eu altero alguma coisa. Como eu incluí essa linha aqui, eu tenho que compilar ele para gerar um novo executável, né? No caso, eu posso teclar F9 para gerar um novo executável e depois F10 para rodar esse executável, ou posso simplesmente teclar o F11, como vocês já sabem, né? Que o F11 vai fazer as duas coisas, uma após a outra, de maneira assim sequencial. Nota 1, vou digitar 6. Nota 2, vou digitar 5. Nota 3, vou digitar 4. A média aritmética calculada foi 5. Então, a média neste caso aqui foi maior ou igual a 6? Não, né? Não foi. Então, o que seria interessante imprimir na tela quando a nota fosse menor que 6? Poderíamos imprimir aluno reprovado, por exemplo? Poderíamos, né? Como é que a gente faria então para imprimir? Porque perceberam aqui? Não foi impresso isso aqui. Tá? Então, o que a gente teria que fazer aqui nesse if para poder imprimir o aluno foi reprovado para os casos em que a média for menor que 6? Bom, é simples, ó. É só a gente usar o else. Então, ó, a gente vai vir aqui no final do if e vamos mandar um else. Else, o quê? Cout, change L, para dar uma quebrinha de linha ali para ficar melhor. O aluno foi reprovado. Certo? Desta forma aí, ó. E aí, como é que vai funcionar? Se esse teste for verdadeiro, ou seja, se a média for maior ou igual a 6, vai executar este bloco aqui e vai ignorar o else. Não vai executar o else, vai saltar por cima do else. Beleza? Já se esse teste for falso, ou seja, se a média for menor que 6, ele vai ignorar esse trecho aqui e vai executar apenas o que está dentro do else. No caso, esse trecho que estou selecionando aqui. É por isso que, quando a gente rodar agora, a gente vai lá digitar nota 1, 6, nota 2, 7, nota 2, 3, 9. E ele calculou a média, foi 7.13 e deu lá, aluno foi aprovado, com acentuação lá, tudo certinho. E se eu rodar de novo e colocar notas baixas, de maneira que a média dê abaixo de 6, olha lá o que aconteceu. A média foi 4 e o aluno foi reprovado.
E por que ele está imprimindo essas mensagens, né, de maneira personalizada? Por causa do uso do if e do else, certinho? Então, vou selecionar esse código todo, vou dar um Ctrl C e vamos dar uma espiada lá no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: desenvolva um programa em C++ que leia 3 valores quaisquer e exiba na tela o maior deles. Vamos lá então tentar fazer mais este exercício. Vou pedir aqui um algoritmo novo, ou melhor, um código-fonte novo. E aqui dentro desse código novo eu vou colar o conteúdo do código anterior para que eu consiga aproveitar aquela estrutura básica para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui. Então, esse aqui vai ser 0,11. Vai ser quem é o maior. E beleza, bem simplesinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar variáveis do tipo inteiro e vou colocar aqui também N1, N2 e N3. E aí a gente vai lá, cout, end-l, informe o primeiro número. E aí o usuário vai informar, né, o primeiro número. E eu vou copiar essa estrutura aqui mais 2 vezes para a gente receber os outros números, né, o N2 e o N3. Aqui o terceiro e aqui o segundo. Certinho, já tem ali os 3 números recebidos, né, guardados já dentro de variáveis, né, números esses digitados pelo usuário. Show de bola. O que eu vou fazer agora é avaliar, né? Eu vou avaliar esses números. A gente pode fazer usando if. Então vou usar aqui um if. If N1 maior que N2. Se o N1 for maior que o N2, basta eu confirmar então se ele é também maior que N3. Se o N1 for maior que o N2 e for maior que o N3, concordam comigo que o N1 é o maior de todos? Então é isso que a gente vai fazer aqui. N1 é o maior de todos. E aí vamos na sequência aqui imprimir o N1, né? Dessa forma aqui. Certo? Então olha o teste que eu fiz. Se o N1 for maior que o N2 e o N1 for maior que o N3, significa que o N1 é o maior de todos. Beleza. Porém, se o N1 for maior que o N2 e o N1 não for maior que o N3, significa que? Significa que o N3 é o maior de todos. Pode ser? Pode ser, né? Então, olha lá. Se o N1 é o maior que o N2 e o N1 não é maior que N3, significa que o N3 é o maior de todos. E aí nós vamos imprimir o N3. Beleza, então aqui testa o N1, aqui testa o N3. Agora a gente faz o seguinte. Se o N1 não for maior que o N2, eu estou comparando o N1 e N2. Se o N1 não for maior que o N2, significa que o N2 é maior que o N1. Confere? Significa que o N2 é maior que o N1, né? E agora só basta eu comparar o N2, então, neste caso, com o N3. Olha lá. Se o N2 for maior que o N3, significa que o N2 é o maior de todos. E se o N2 não for maior que o N3, significa que o N3 é maior que todos. Olha só, porque se o N2, se o N1 não é maior que o N2, significa que o N2 é o maior entre eles. E aí eu comparo o N2 com o N3. Se o N2 é maior que o N3, significa que o N2 é o maior de todos. Se não, significa que o N3 é o maior de todos. Certo? Aqui é um exercíciozinho de lógica, gente. Então é o tipo de coisa que, se ficar um pouquinho confuso, complicado aí para vocês, dá uma pausa aí no vídeo e tenta montar esse mapinha mental aqui referente a esses testes lógicos aqui que a gente está fazendo. Tá bom? E se você identificar algum defeito, algum probleminha, alguma oportunidade de melhoria nesse código aqui, aí você insere aí nos comentários aí desse vídeo. Beleza? Então, eu utilizei um if, né, para avaliar números,
usei else também, né? Portanto, eu usei um desvio condicional composto. E dentro de um if, eu coloquei outro if. E a gente consegue encadear ifs aqui, tantos quantos forem necessários. É lógico que, né, que na medida em que a gente vai encadeando desvios condicionais aqui, o código vai começando assim a ganhar certa complexidade. Mas você pode fazer da maneira como você achar melhor. Beleza? Vou salvar isso aqui. Vou dar um F11 para compilar e rodar. E vamos lá. O primeiro número, 1. Segundo número, 2. Terceiro número, 3. Qual é o maior? 3. Show de bola. Vou colocar para rodar novamente. Primeiro número, 4. Segundo número, 3. Terceiro número, 2. Quem é o maior? 4. Show de bola. Vou rodar mais uma vez. Primeiro número, 1. Segundo número, 5. Terceiro número, 2. Quem é o maior? 5. Então, fechou redondinho, né, gente? Está aqui, então, o código do nosso programa. Como falei, dá aquele pause no vídeo, no trecho em que você achou, de repente, meio confuso, meio complicadinho. Faça aí seus estudos individuais, aí reflita a respeito. E vamos que vamos. Próximo exercício diz o seguinte: desenvolva um programa em C que leia 3 valores referentes aos lados de um triângulo. A partir disso, o programa deverá identificar se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. E aí tem ali, né, a definição de cada um deles. Equilátero os lados de tamanhos iguais. Isósceles, 2 lados iguais. Escaleno, todos lados diferentes. Então, vamos lá para a nossa IDE resolver este exercício. Eu vou copiar este código todo aqui, vou pedir um arquivo fonte novo, vou colar aquele código para aproveitar a estrutura básica aqui do nosso código fonte. Esse arquivo aqui vai ser o arquivo 12 tipos de triângulos. Beleza. Eu tenho que ler, então, 3 valores referentes aos lados de um triângulo, né, e avaliar se esses números são iguais, são diferentes, ou se pelo menos 2 deles são idênticos. Então, vou declarar aqui uma variável do tipo float, e vou dizer L1, L2 e L3, os 3 lados de um triângulo. Aqui eu posso mandar ver num cout end L, perdão, e coloco aqui, informe o lado 1 do triângulo. Algo nesse sentido aí. E aqui eu vou dar um cin para L1. E aí eu armazenei a informação que o usuário digitou em L1. E aí eu vou fazer aqui o mesmo para L2 e para L3. Personalizo aqui a mensagem de texto e pronto, tem ali os 3 lados de um triângulo. E agora eu vou comparar esses valores de acordo com o que o exercício diz. Então, temos o equilátero, isósceles e escaleno. Então, voltamos aqui para o nosso código, temos o equilátero, todos iguais, escaleno, todos diferentes, e temos o isósceles, 2 iguais. Então, a gente vai fazer aqui uma estrutura, né, que nos permita fazer essas verificações. Eu vou usar o if e vou fazer o seguinte, olha só. Se o L1 for igual ao L2, e olha como eu fiz esse teste, eu usei igual, igual. É assim que a gente compara coisas em C++, igual, igual. Se a gente fizer só igual, o compilador vai pensar que a gente está querendo guardar L2 dentro de L1, e não é isso que a gente quer fazer. A gente não está querendo atribuir valor, a gente está querendo comparar. Então é igual, igual, certo? Se L1 for igual a L2, e olha como é que eu faço o e em C++, é end, e L1 for igual a L3, certo? Eu estou comparando L1 com L2 e L1 com L3. Se tudo isso aqui for verdade, significa que todos os lados são iguais. E, portanto, cout end L trata-se de um triângulo
equilátero, certo? Porque tem todos os lados iguais. Porém, se não tiver todos os lados iguais, o que ele pode ser? Se ele não é equilátero, ele pode ser o quê? Ele pode ser escaleno ou isósceles. Como é que eu testo para ver se ele é escaleno? Sim, vou ter que fazer outro if, ó. Se L1 for diferente de L2, e olha ali como é que eu faço o teste lógico para ver se é diferente. É exclamação igual, certo? De forma mais técnica seria not igual, não igual. L1 não igual a L2, ou seja, L1 é diferente de L2, então eu faço essa comparação, então tem que verificar se L1 é diferente de 2 e L1 diferente de L3, certo? Então fiz essas duas verificações aí, ou seja, se todos os lados forem diferentes entre si, o que a gente vai imprimir? A gente vai imprimir um cout com end-l de que, informando que trata-se de um triângulo escaleno, porque todos os lados são diferentes. Caso contrário, se não é nem equilátero e nem escaleno, é o que? É isósceles. E aí, então, nós temos aqui a nossa estrutura de código, né, de desvios condicionais encadeados, que nos permitem aqui averiguar que tipo de triângulo é esse que o usuário acabou de informar. Vou salvar esse código aqui, vou teclar F11 para compilar e rodar, e vamos lá. Informe o lado 1 do triângulo, 1. O lado 2, 2. O lado 3, 3. Todos os lados diferentes? Todos os lados diferentes. Trata-se de um cara escaleno. Show. F11 novamente. Lado 1, 1. Lado 2, 1. Lado 3, 4. Trata de um triângulo isósceles. Por quê? Dois lados iguais. Agora, vamos rodar novamente. 3, 3 e 3. Todos os lados iguais é quem? Um equilátero. Show? Então, funcionou redondinho aqui o nosso código, certo? Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, dá um pause no vídeo, observa ali o comando, né, a estrutura aqui que a gente utilizou, e aí então realize aí seus estudos individuais, né, para buscar complementar algum aspecto do vídeo aí que talvez não tenha sido abordado com mais calma, né, ou com mais exaustão. Certo? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.